profundamente. Vamos fazendo uma ligação com Deus, com Jesus. Vamos convidando os nossos mentores, os mentores responsáveis por este evangelho, Corrente Médica de Bezerra de Menezes, nossos amigos do Amor em Gotas, que todos eles possam estar presentes, nos auxiliando, nos dando força, fé, sustentação, equilíbrio e principalmente a intuição necessária para o nosso evangelho, que ele possa entrar nos nossos corações, não só nos nossos ouvidos. Vamos pedindo a esses mentores que nos dê um passe e que cubra nossas casas, nossa casa Amor em Gotas, com um manto de luz que possa sempre nos proteger, nos auxiliar. E assim, agradecidos que somos, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Gente, hoje, vou falar um pouquinho do capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos, é a parábola da festa de núpcias. Eu vou ler um trechinho para a gente lembrar dessa parábola. E respondendo, Jesus lhe tornou a falar, segunda vez em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas do seu filho, e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a ir. Enviou outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para a casa de campo, o outro para o trabalho. Outros, porém, lançaram mão dos servos e lhe enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seu exército, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, porém, às saídas das ruas, e quantos achardes, convida-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com vestes de núpcias. E lhe disse: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então o rei disse aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, de 1 a 4. Há quanto tempo somos chamados, né? E a gente está sempre deixando para depois. E estudando essa parábola, eu vi que ela foi uma das últimas que Jesus fez antes do seu martírio, antes da sua crucificação. E ela fala para todo mundo. Quantas vezes ele foi chamando as pessoas? Por isso que ele diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? E Jesus, em várias vezes, aparece em festa de bodas.
Então, vamos entender essas bodas, o que são. Na verdade, não é bodas de um casamento para nós. É a união entre a criatura e o Criador. É uma aliança que Deus quer fazer com a gente. É um convite que Ele faz para que a gente siga os ensinamentos de Jesus, que siga o cristianismo, que a gente se modifique. Esse rei é Deus e o filho é Jesus. Então, há quanto tempo ele está convidando? Então, na primeira vez que ele convidou, foi através de Moisés, porque naquele tempo todos eram politeístas. E aí Moisés veio falando das leis, falando um monte de coisa, mas poucos ouviram o que Moisés tinha para falar, porque eles eram doutores da lei, eram muito inteligentes e aquilo não servia para eles. E vamos observar também que muito de tudo que aconteceu no cristianismo, a maior parte, diga-se assim, tirando o espiritismo, né, foi no Oriente Médio. E olha que eles estão em guerra até hoje. Aí, o segundo chamado, nesse primeiro ele só chamou, não explicou nada, nem o que tinha, nem o que era, nada. Então ninguém veio. Aí ele achou que era por isso que ninguém tinha ido. Então o que ele fez? Falou, não, tem um banquete pronto, vamos lá. Foi lá e chamou de novo. Isso aconteceu quando vieram os profetas, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Mas cada um tinha mais o que fazer do que ir naquele banquete, né? Um ia passear, outro ia trabalhar, e acabou que ninguém foi. E aí vem a lei da causa e efeito. O que acontece? Ele vai lá e as cidades são queimadas, as pessoas são... Essas pessoas que pegaram esses servos, todas sofrem também. Todas passam por alguns martírios. Foi o que aconteceu antes da vinda de Cristo também. Aí o terceiro chamado, que ele chama todo mundo, rico, pobre, bonito, todo mundo. Quem estava na rua foi chamado. Foi a vinda de Jesus. Mas quando Jesus veio, o que aconteceu? Muitos que começaram a seguir Jesus acabaram ficando escondidos, porque não podiam se mostrar, porque eles eram perseguidos. Não aceitavam Jesus como rei. E em vários momentos, Jesus fala em festas de núpcias, em várias ocasiões, né? E numa delas, até foi onde eu comecei a ler isso, foi até o Vicente que citou, eu fui ler a respeito e gostei da história. É quando Jesus está em Samaria e encontra a mulher no poço. E ele diz para ela, a hora que você beber dessa... E ele começa a conversar com a mulher sobre essas bodas, sobre tudo isso. E ele diz para ela, a hora que você beber desta água, você nunca mais sentirá sede. O que ele quer dizer com isso? Que a hora que você passa a entender o cristianismo, a entender a lição que Jesus vem nos trazer, você não tem mais fome e sede, porque você tem as respostas ali. Tudo que você quer saber hoje, se você buscar nas parábolas de Jesus, você vai encontrar. Eu achei aqui num dos livros um texto bonito, interessante, que diz assim, que Jesus, ele não escreveu nada, mas ele usou as penas, ele não usou nem penas e nem vários pergaminhos, mas ele escreveu no coração dos seus seguidores, com a luz que saía dos seus olhos. E é realmente o que ficou dos ensinamentos de Jesus, ele não escreveu nada. E as parábolas, por mais que tentassem modificar, era uma história. Foi sendo traduzida, mas não se perdeu a essência. E há quanto tempo ele está nos chamando? Quantas vezes nós fomos convidados a esse banquete? Aqui ele conta somente 3. Mas vamos combinar, né? Que pelo tanto de encarnação que a gente já passou, a gente deve ter sido chamado muitas vezes. E aí ele fala das vestes. Por que ele não está vestido com a veste nupcial?
Não é uma veste, uma roupa simplesmente. Nós temos que nos vestir deste amor que o Cristo ensina, do amor ao próximo, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É essa veste que nós temos que colocar. E aí eu estava conversando com a Vivi agora, quanta coisa a gente passou nessa pandemia, né? Quem não passou aí um perrengue? Todos. Não é um chamado? Não é uma forma que Jesus nos mostrar, gente, vocês estão atrasados, vamos correr. Vamos fazer essa reforma íntima para ontem. Eu acho que a grande maioria aqui já deixou de lado muito de egoísmo, de orgulho, mas eu sempre digo que o orgulho mais difícil da gente vencer é aquele pequenininho que está enraizado em nós e que a gente disfarça ele de bonzinho. É quando a gente não aceita que alguém faça uma coisa diferente do que a gente faz. É quando a gente acha que não, eu que estou certa. Fulano não está certo, está errado. O que ele está pensando está errado. Não é assim que ele devia agir. Para cada um de nós existe uma verdade. Para cada um de nós, a coisa é feita de uma forma. E às vezes, no final, dá no mesmo. E é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Quando ele fala que atira o que não está vestido, que vai haver choro e ranger de dentes, se a gente for lembrar lá do André Luiz, no Nosso Lar, quando ele descreve o umbral, é isso que vai acontecer. E o que é umbral, gente? São os nossos pensamentos. A gente está fazendo um estudo aí, fizemos da Gênesis, estamos no céu e inferno, e está ensinando muito para a gente sobre isso. O umbral é o que está dentro da nossa cabeça, é o que nós pensamos. Por isso a grande necessidade da gente focar em mudar nossos pensamentos, em pensar de uma forma boa, em pensar, em ter bons pensamentos. Percebeu que o negócio tá correndo para o lado errado? Gente, vamos acudir, vamos pôr uma música, vamos pensar em outra coisa. Nós precisamos urgentemente mudar nosso padrão vibratório. É muito importante que a gente faça isso. Que a gente viva o nosso dia a dia de uma forma melhor. Porque se a gente continuar tendo os pensamentos negativos que normalmente a gente tem, continuar pensando mal de tudo, olhando só o lado ruim das coisas, nós não vamos conseguir evoluir. O nosso pensamento é igualzinho uma antena parabólica. A gente vai captando, mas cabe a mim selecionar o que eu quero ouvir, para que eu escape desse choro e desse ranger de dentes. Já lá, o André Luiz já fala que a morte é o encontro com a própria consciência. O que eu quero encontrar? Claro que a gente vai ter um monte de coisa que a gente vai falar, nossa, para que eu fiz isso? Para que eu fiz aquilo? Mas pelo menos a gente pode dar uma amenizada, porque a gente já sabe disso. A gente tem condição de se modificar um pouquinho, de firmar o nosso pensamento, de procurar viver coisas boas, de ter bons pensamentos. Sem contar o quanto a gente polui a atmosfera com os nossos pensamentos. A gente fica preocupado aí com um monte de coisa, mas a gente não está preocupado com o nosso pensamento. Vamos fazer uma análise de quanto a gente pensa bem ou mal por dia. A gente vai ficar meio assustado. Então, que a gente, assim, possa, todos os dias, gente, pensou mal? Vamos virar a chavinha. Vamos procurar outra sintonia. A gente vai ter muito mais saúde. E Deus é um pai tão maravilhoso, tão maravilhoso. A gente que é tão imperfeito não quer que nossos filhos sofram. Mas não tem jeito, tem coisa que eles precisam passar. É para o crescimento deles, é para a evolução deles. Assim como as dores e as dificuldades que a gente passa, Deus permite, porque é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. A gente não diz que ninguém vai ao centro espírita se não é pela dor?
que é muito, 90% vai pela dor. Tem um pouquinho lá que vai pelo amor só, mas a grande maioria vai quando tem algum problema. E aí? O que a gente quer? Quer continuar só na dor? A gente tem que se modificar. É claro que às vezes a dor é muito necessária, porque é através dela que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se modifica, que a gente se lapida. Mas a gente pode passar por isso, a gente escolhe a forma como vai passar por essa dor. Eu vou passar aqui reclamando, chorando, resmungando, maldizendo tudo, perguntando para Deus, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Ou eu vou passar assim, gente, já que eu estou passando por isso, tá, então vamos lá, vamos passar, vamos ver o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que me modificar para essa dor melhorar. Quem a gente quer ser? O convidado que vai ficar no banquete ou aquele que vai ter que ser retirado? A escolha é nossa. A escolha é sempre nossa. A gente sempre tem dois caminhos a seguir. E a escolha é nossa, só que a consequência da escolha também é a gente que vai receber. E, infelizmente, a gente não carrega ninguém com a gente. A gente vai ter que fazer essa caminhada sozinho. A gente tem os amigos espirituais para nos dar uma força. Mas a decisão é sempre nossa. Não adianta a gente falar assim, eu fiz isso porque tinha um obsessor aqui que me levou a fazer isso. Não. O obsessor é você. É você que permite. É você que deixa ele fazer isso com você. Porque se a sua sintonia estiver boa, se você estiver pensando coisas boas, quem vai se aproximar de você? Os bons espíritos. Você vai ter boas intuições. Mas a escolha é sempre, sempre nossa. Nunca é do outro. A gente não pode pôr essa culpa no outro. Porque somos nós que escolhemos. Nós é que a gente quer fazer? Qual convite eu quero receber? Como eu quero investido nessas bodas? E, gente, nós estamos sabendo que a fila lá em cima para reencarnar está grande. Então, é melhor a gente aproveitar bem essa vez aqui. A gente correr atrás, vamos estudar, vamos ler, vamos trabalhar, vamos deixar todo esse orgulho de lado, essa vaidade. Vamos tentar amar um pouquinho o nosso próximo. A internet hoje faz com que a gente entre em umas vibrações muito ruins. Mas cabe a nós decidir, eu quero entrar nessa vibração? Ou eu prefiro ficar quietinha aqui no meu canto? Eu estou aqui, já falei isso para vocês, mas eu estou firme no propósito de tentar fazer uma oração para que Deus cuide do coração dessas pessoas tão endurecidas. Tem tanta gente precisando de oração. Quem mais precisa de oração é o algoz, não é a vítima. Porque a vítima tem um monte de gente por ela. O algoz, ninguém. É todo mundo só mandando energia negativa. Não vai melhorar nunca. E a gente sabe disso. E quando Jesus pede, ama teu próximo como a ti mesmo, vamos aprender a amar primeiro a gente. Mas é a chance que a gente tem de amar o próximo. Se a gente conseguir ficar de boca fechada e já não falar mal de ninguém, já não entrar nessas vibrações negativas, a gente já deu um grande passo. Um grande passo. Mas a gente precisa fazer esse esforço. E é um esforço diário, porque a gente é bombardeado com notícia ruim. Ninguém dá notícia boa. Mas a notícia ruim corre. Sai que nem um foguete. E a gente, na maioria das vezes, entra nesse barco. Então, vamos lá. Vamos pensar bastante, vamos vencer esse orgulho que vive escondidinho dentro da gente. É o mais difícil de todos. Porque ele é tão disfarçadinho, ele é tão escondido de bonzinho. Mas a gente consegue. A gente tem esse poder. E aqui, para finalizar,
Jesus, numa outra parte, ele diz assim, como é que faz para amar o próximo? Ele fala, quando eu tive fome, deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive frio, me vestisse. Quando eu era estrangeiro, me recebeste na tua casa. Quando eu estava doente, cuidaste de mim. Quando eu estava preso, foste me visitar. Então, olha, quanta oportunidade a gente tem. Se a gente não pode visitar, se a gente não pode receber, porque pandemia, por N razões, mas a gente pode fazer uma oração por essas pessoas. A gente sempre pode. Nem que seja, se a gente não conseguir muito, a gente que diga assim, feche os olhos e fale do fundo do coração, Deus te abençoe. Porque é uma oração muito grande, muito forte, muito poderosa quando a gente pede para Deus abençoar alguém. Então, vamos pelo menos pensar um Deus te abençoe, mas do fundo do coração, para essas pessoas que estão nessas situações que não são tão boas como a gente queria, para essas pessoas que não pensam como nós, que estão no lado oposto do caminho, mas a gente consegue emitir para elas, pelo menos respira fundo e vai lá. Deus te abençoe. Que ele mude, que ele toque seu coração. Então, para mim, eu acho que a maior oração que a gente pode fazer, e é uma forma que eu achei de tentar amar meu próximo. Quando eu chegar do lado de lá, eu volto para contar para vocês se deu certo, tá bom? E aí ele termina assim que Deus é amor. E ele nos ama imensamente, imensamente. Cabe a nós retribuir. E aí cada um vai descobrir como é que a gente retribui. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a todos que estão aqui me ouvindo. Vamos fazer o nosso encerramento aí. E neste momento, vamos novamente fechando os nossos olhos. Vamos pensando nessas pessoas que pensam tão diferente de nós e vamos dizendo a elas, Deus te abençoe. E vamos pedindo a esses irmãos do plano espiritual que olhem por todos esses nomes que estão aqui no chat. E por aqueles nomes que não estão, mas que a gente está pensando neles. Parentes, amigos, vizinhos, que todos possam receber um pouquinho dessa luz que nós estamos recebendo neste momento. Esse evangelho que nos acalenta, que toca nosso coração. Agradecemos a todos esses irmãos que estiveram presentes, que nos auxiliaram, que nos intuíram neste evangelho. Pedimos a licença para encerrar o evangelho e vamos dizendo, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Muito obrigado a todos. Fiquem com um grande beijo no coração de vocês e muitas flores espirituais para todos. Muito obrigada.